Olá, pessoal! Vamos então aprender como criar tabelas para esse documento HTML? Então, veja bem, você pode observar aí nesse slide que diz tabelas parte 1. Por quê? Porque tabela é algo bem utilizado no documento HTML, principalmente para você organizar esse documento. Então, você pode utilizar com N formatações, com imagens, com vídeos, da maneira que você quiser. Então, nós vamos inserir aqui uma tabela no documento HTML para que você tenha aí uma noção. Quando eu falo em tabela, eu logo lembro de uma planilha eletrônica, por exemplo, que tem lá várias células, colunas e linhas. Então, é basicamente isso que nós vamos criar agora. Então, veja bem, aqui no meu computador, o tema da aula de hoje é como criar tabelas em HTML. Então, vamos lá, vamos ao quadro. Nós temos aí no quadro uma estrutura básica, que é basicamente o que você viu ali no nosso navegador. Eu tenho o HTML/HTML, a estrutura do head e do body. E agora nós vamos começar a criar uma tabela. Como que eu faço para criar uma tabela? Observe que aqui, ó, nós estamos usando o H2, lembra de cabeçalho, e estamos usando também o P. Tá? E aqui, ó, BG Color, que você também já aprendeu que é colocar a cor de fundo nesse documento. Então, tá o Light Yellow, ou seja, um amarelo claro, né? Então, com a tabela, nós temos aí alguns tags que nós temos que trabalhar com eles, tá? Para você criar uma tabela, é necessário inicialmente que você crie uma tabela. Para criar uma tabela, nós precisamos então do tag table/table, tá? Para criar a tabela, para o seu navegador entender que você está criando uma tabela. Para você criar uma linha dentro dessa tabela, eu preciso do tag tr/tr, certo? E para eu criar uma coluna dentro desse tag, né, dentro dessa tabela, eu preciso utilizar o tag td/td. E eu tenho também o tag th/th, que ele é basicamente o título da coluna, porque ele já vem formatado em negrito e centralizado. E eu posso utilizar ainda o caption/caption, que ele nada mais é do que uma legenda da sua tabela. E essa legenda, ela pode estar no topo da tabela ou imediatamente abaixo da tabela, tá? Então, você pode utilizar o caption para definir que essa tabela, por exemplo, é de professores, ou é uma tabela com nome de disciplinas, ou é uma tabela de preços, então seria basicamente uma legenda. Ok? Então, voltando aqui para o nosso computador, vamos então mudar essa tela, né? Nós estamos aqui com o nosso navegador, vamos para o nosso documento fonte e vamos inicialmente criar uma tabela. Para criar uma tabela, eu preciso usar o tag table/table, certo? Quando eu faço isso, o navegador vai entender que eu estou criando uma tabela. Então, vamos lá. 1, 2, 3, F5. Não aconteceu nada. Lógico que não, né? Eu só criei a tabela, pessoal. Vamos criar uma linha? Então, veja bem. Qual é o tag de linha? tr/tr. Então, veja. Criei uma linha. Se eu salvar esse documento, você também não vai notar nada. Veja bem, 1, 2, 3, F5. Não acontece nada. Agora, vamos criar colunas dentro dessa linha. Para criar colunas dentro dessa linha, o que eu preciso? Eu preciso utilizar o tag td. Então, veja, td/td. Vou copiar isso tudo aqui. E eu vou criar, então, 3 colunas dentro dessa tabela. Se eu deixar do jeito que tá, você também não vai ver nada. Então, vamos colocar algumas informações. Eu vou colocar aqui, ó, professora. Vou colocar aqui, ó, nome da professora e sobrenome da professora. Então, eu criei 3 colunas. Veja bem, arquivo, salvo, vou lá no meu navegador e vou atualizar. 1, 2, 3, F5. Notem que eu tenho 3 colunas. Eu posso fazer isso e eu vou criar, então, outras linhas. Eu vou copiar tudo isso daqui
e vou colocar aqui, ó, professor, vou colocar um outro professor aí que vocês já vão conhecer, Anderson Macedo, que é o outro professor aqui, Anderson Macedo. Arquivo, salvo, venho aqui, 1, 2, 3, F5, atualizo. Então, você pode notar que nesse ponto nós já temos aí duas linhas com 3 colunas, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar um título aqui em cima para ficar mais legalzinha a nossa tabela. Para usar o título, eu vou colocar aqui em cima, eu vou usar o tag, eu vou criar uma linha nova, obviamente, né? TR/TR. E eu vou colocar, então, utilizando o tag TH, né? Por que o TH? Porque ele já vem formatado, como eu falei para vocês. Ele é igual uma coluna, só que ele vem formatado. Essa é a diferença, você já vai notar. Então, veja bem. Vou criar 3 colunas. 2, 3 colunas. Copiei o código. No primeiro, eu vou colocar aqui, ó, cargo. Professor, não é que nós estamos falando? Então, o cargo, a função, o nome e o sobrenome, ok? Arquivo, salvo, volto aqui, 1, 2, 3, observe que não tem nada aqui, 1, 2, 3, F5, eu consegui agora colocar um título para cada coluna da minha tabela. Então, cargo, professora, professor, nome, Merris ou Anderson, sobrenome, Moser, Macedo. Então, nós já temos aqui uma tabela, né? Então, vamos fazer mais algumas linhas para essa tabela? Eu vou copiar a linha, eu vou fazer tudo de novo aqui, nem vou copiar. Então, veja bem, nós vamos aqui criar uma nova linha. TR, né? Só para fixar isso daqui. TR, cria uma nova linha, /TR. E aqui, então, eu vou criar colunas. Então, vamos lá. Coluna, TD, /TD, certo? TD/TD. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou copiar 2, 3, que é o que nós estamos fazendo, 3 colunas, né? Vou colocar aqui, ó, professor, ponto. Vou colocar aqui, vamos colocar professora Adriane Loper, que é outra professora do nosso curso. Vamos lá? Arquivo, salvo, voltando para o nosso navegador, observe que vai incluir uma linha nova. 1, 2, 3, F5, então incluímos aí uma linha nova. Pessoal, essa é a primeira parte da criação de tabelas. Então, nós criamos tabela, TR, TD, TH, e você pode ainda colocar o caption embaixo, como eu mencionei, tá? No próximo vídeo, nós vamos continuar com criação de tabelas.